Só o que recomeça a cada manhã termina de verdade. Essa é uma frase da página 339 do livro O Jogo da Amarelinha, do autor argentino Julio Cortázar, que é o livro que nós vamos conversar aqui hoje. Eu sinto que eu não tenho capacidade intelectual para compreender esse livro. Minha bagagem intelectual é muito rasa, muito superficial para compreender a magnitude desse livro. Porém, mesmo assim, eu estou apaixonada por ele. Mas é um livro que eu já marquei aqui a data que eu comecei a ler, que eu terminei, porque eu pretendo reler ele daqui uns 10, 15 anos, que eu acredito que eu vá ter uma bagagem intelectual melhor, né? Isso se o planeta não acabar num apocalipse, né? Porque essa história do coronavírus está cada vez piorando e cada vez coisas mais bizarras estão acontecendo, mas enfim. Mas vamos imaginar que tudo se resolveu, daqui 10, 15 anos eu vou querer reler esse livro, porque eu tenho certeza que eu vou absorver tantas outras coisas dele, que parece que eu vou ter a impressão de ter lido um outro livro, ou de que eu nunca li o livro, enfim. Olá, meu nome é Cinti, você está no canal Biblioteca de Gaia. Por que eu não esperava fazer resenha desse livro? É um livro extremamente difícil de falar sobre ele, porque ele é um livro difícil de ler. É um livro que eu percebi que quanto mais tempo passa, mais eu gosto do livro. É aquele tipo de livro que, conforme você vai digerindo ele com o tempo, depois de ter lido, você vai percebendo a magnitude que ele tem, que ele abrange. Vou por etapas, porque senão eu vou acabar me perdendo. Falar desse livro já é difícil. Eu já mudei a nota desse livro, acho que umas 3, 4 vezes já. Porque mas foi aumentando, todas as vezes foi aumentando. Chegou a 5 estrelas. Chegou a favorito do ano. É a coisa mais doida que eu já vi na minha vida. Bom, esse é o primeiro contato que eu tive com o Julio Cortázar. Eu sei que ele é bem famoso pelos seus livros de contos. Ele fez assim o nome dele com os contos. Porém, quando ele resolveu publicar esse romance, virou obra-prima dele, né? Na literatura é conhecido como obra-prima dele. Vou falar sobre a história do livro, né? O enredo que o livro traz. Aqui o personagem principal é o Horácio Oliveira. Ele é argentino, assim como o autor, e o livro começa numa fase em que ele está narrando o momento que ele está vivendo na França, em Paris. Ou seja, ele é um argentino que foi para a França, foi para Paris, em busca da cidade, dos artistas, dos escritores. Lá acaba sendo o ponto de encontro de todos os artistas, né? Aqueles que, pelo menos, almejam serem artistas. Então o personagem, assim como outras pessoas no meio que ele acaba convivendo, todos têm ali um objetivo voltado ao mundo artístico. Esse grupinho, eles se intitulam como clube. Eles se encontram com muita frequência para conversar, trocar experiências e até mesmo durante o dia eles se encontram mais de uma vez. E como eles frequentam os mesmos lugares, andam pelas mesmas ruas, fazem as mesmas coisas, eles acabam se encontrando até sem ter a intenção de se encontrar. Nesse livro, a personagem mais normal é a Maga. Maga é o caso, a paixão, o caso amoroso do Horácio Oliveira durante esse período que ele está em Paris. Ele a conhece em Paris, ela tem os amigos que fazem esse clube, a maioria eram compostos por amigos dela, conhecidos dela, e quando ela apresenta Horácio a esse clube, a esse grupo, eles formam então o clube e passam a se encontrar com muita frequência. O mais curioso de pensar é como a Maga se tornou amiga das pessoas desse grupo, porque são todos intelectuais, falam sobre coisas, sobre filosofia, sobre sociologia, sobre literatura, ouvem jazz, eles conversam sobre as pessoas mais admiradas, o mundo cult. Eles estão falando de uma forma que pessoas normais, medianas, não conseguem compreender. Eles fazem coisas de artistas. Não que a Maga fosse uma mulher burra, que não tivesse conhecimentos. Ela não teve a oportunidade de estudar, de aprender, de viver a intelectualidade como os outros, né, do clube tiveram. Tanto é que ela vai para Paris meio fugida, assim, num desespero, né? Ela quer buscar uma vida melhor para ela de qualquer jeito e ela chegou no extremo do fundo do poço, então ela precisa realmente de ajuda. Apesar da gente não saber muito sobre a vida dela, os outros personagens vão soltando ao longo do livro uma coisinha ou outra, a gente percebe que a vida dela foi bem complicada. A Maga, ela tem um filho pequeno, um bebê ainda, só que ele não vive com ela o tempo todo. Ele mora
E agora eu não sei se é uma espécie de abrigo, uma espécie de orfanato, ou é um hospital, porque ele é uma criança muito doente, ele passa muito tempo lá. Mas às vezes ela sente-se mal por não estar com o filho dela. Então, em momentos que ele está muito mal, ela vai, pega ele, traz ele para ficar com ela, cuida dele por um tempo. Aí, quando melhora um pouco, ou ela está muito sobrecarregada, ela devolve o filho para esse lugar. E ela vai fazendo isso, mesmo sabendo que, na verdade, nesse lugar onde ele fica, ele terá muito mais cuidados, será muito melhor tratado no sentido de saúde do que com ela. Mas mesmo assim, ela pega esse filho e fica com ele um tempo. É uma história bem triste, assim, tanto dela quanto desse filho. Só que o Horácio Oliveira, ele não gosta da criança, ele não gosta de criança. Na verdade, ele é um cara muito complicado, ele é o personagem mais pedante que eu já encontrei na literatura. Ele é arrogante, prepotente, ele não tá nem aí com nada, com ninguém, ele só se preocupa com o umbigo dele. Ele não gosta de criança, ele se acha intelectual mega inteligente, quando na verdade não é. Ele não é medíocrezinho, mas também não é nenhum gênio, mas ele se acha um gênio. Enfim, é o personagem mais insuportável que eu já li até hoje, no sentido pedante. Ele é mais pedante que eu já li até hoje. Isso vai fazer muito sentido no que eu vou falar mais pra frente. Mas enfim, ele tem esse relacionamento com a Maga, ele tolera o filho dela, mas ao mesmo tempo ele tem uns lapsos assim de um sentimento que brota dentro dele por pequenos momentos de piedade, de compaixão com a criança e com a Maga. O que muito incomoda ele é a forma como a Maga lida com as coisas, né? Porque apesar dele achar ela muito inferior, intelectualmente falando, a ele e aos demais do clube, ele admira ela sem querer admirá-la. Meio complicado falar, né? Assim, ele percebe características nela que ele não tem e que ele admira, mas ele não dá o braço a torcer, ele jamais admitiria isso. Então ele acaba admirando a Maga, só que nessa admiração que ele nega, ele a repudia também. Eu li esse livro na forma proposta pelo autor, que é seguindo um tabuleiro de leitura, onde ele tem os capítulos, uma sugestão de ordem de capítulos para ler, né? Eu segui exatamente essa ordem aqui, o que fez bastante sentido, apesar de ser bem maluco, né? Essa estrutura fez bastante sentido porque o livro tem uma divisão aqui na frente de capítulos prescindíveis, né? Ele começa com os imprescindíveis, ou seja, aqueles que você precisa ler. Na segunda metade do livro tem os prescindíveis, ou seja, você lê se você quiser. Mas, na verdade, você tem que ler esses capítulos, né? Só que é legal você lê-los, assim, eu imagino que eles façam talvez mais sentido quando você lê da forma que o autor propõe, seguindo essa alternação de capítulos. Porque os capítulos prescindíveis, né, que é o da segunda metade, eles vão falar sobre as coisas mais aleatórias que você imaginar. Você vai ler na ordem, você não vai ver sentido. Quando você lê da forma proposta pelo autor, ele te joga para um capítulo prescindível que você consegue fazer uma associação. Porém, muitos, assim, é completamente maluco. Tem um capítulo aqui, eu li umas 2 vezes, eu falei, vou ter que procurar no dicionário. Eu fui procurar no dicionário, não achei a palavra. Fui procurar no dicionário palavra espanhol. E todas essas palavras iam me remetendo para esse livro. Até que eu achei uma nota do tradutor falando que aquilo, ele não tinha como traduzir aquele capítulo. Ele havia escrito em glíglico, que é uma língua que o autor criou. Então, não tinha um dicionário de glíglico. Então, não tinha como traduzir aquele capítulo. Então, eu me senti uma meba quando eu li aquele capítulo pela primeira vez. Mas depois eu falei, não, para. Tem alguma coisa, um mistério aqui nesse capítulo, porque foi então que eu descobri que era uma língua, um idioma que o autor inventou e não deixou uma tradução. Então é óbvio que não ia entender nada. Boa parte do tempo os personagens não fazem nada. Eles vão para um café, eles conversam, eles vão para outro café, conversam, andam na chuva, conversam na rua, eles vão para casa de um, vão para casa de outro e ficam assim, só batendo papo, ouvindo música, fumando e bebendo umas bebidas típicas, né? Alguns trazem de seus países. O mate, assim, é uma coisa muito forte. O Horácio Oliveira mesmo não vive sem o mate e sem o cigarro. Então é uma coisa que você acostuma, né? Nossa, ele não vai acender o cigarro agora? Como assim?
Tem uma hora que a gente até já prevê isso. Tem uma coisa que acontece, que eu não vou contar, tá? Não vou dar spoiler. Mas um momento bem tenso, em que estão todos reunidos na casa da maga, e o filho dela tá doente, tá dormindo, então tá todo mundo ali reunido, conversando e tal, ela mandando todo mundo ficar quieto. É um capítulo que causa indignação, porque os personagens acabam tendo uma reação, na minha opinião, é uma reação egoísta deles. Principalmente do Horácio, como sempre, ele causando repúdio. Enfim, depois de um tempo a gente já começa a acompanhar a história do Horácio na Argentina, ele voltou pra Argentina. Então, lá ele tem um outro círculo de amizade, né? Ele reencontra um grande amigo dele, Traveler. Ele é casado com a Thalita. E o Horácio também está envolvido com uma outra mulher. Mas enfim, é um personagem que é quase de enfeite na história. A vida dele continua sem sentido, só que com menos glamour. Esse amigo dele, de certa forma, é vizinho dele, né? Ele mora no prédio da frente. Então a janela do Horácio dá de frente com a janela desse amigo dele. Então eles acabam conversando às vezes pela janela. Tem um capítulo muito louco aqui. O Horácio tá sem fazer nada e às vezes ele tem esses lapsos assim de tédio e ele precisa fazer alguma coisa, por mais aleatória que seja, para ajudar a centrar a mente dele. Ele resolve desentortar prego. Ele tá lá fazendo não sei o que, percebe que ele ficou sem prego e começa a desentortar os pregos que tinha jogados lá. E ele percebe que mesmo desentortando, muitos deles não servem mais para usar. Porque na primeira martelada ele já entorta de novo. Então ele pede para esse amigo dele pregos, né? Se ele tem um saco de pregos para dar para ele poder usar ali. E aproveita também para ver se ele tem mate, porque o mate dele acabou. Ele não vive sem mate, ele tem desespero se ele tá sem mate. É um viciado mesmo, assim como um cigarro. Em vez desse amigo dele descer, ou ele descer e na casa do amigo pegar, não. Eles resolvem criar uma ponte de uma janela de um apartamento para o outro. Então, cada um estica uma tábua do seu apartamento para elas se encontrarem no meio. E uma pessoa vai ter que ir até o meio daquela tábua e passar uma corda para deixar ela firme e ela não ceder, né? Olha que ideia de jirico, né? Então, a Thalita, a esposa desse amigo dele, do Traveler, ela vai desempenhar esse papel. Durante esse acontecimento absurdo, né, que ela andando, engatinhando pela tábua para levar o mate e os pregos, uma série de coisas acontecem na cabeça deles, que são, no menor sentido, eles começam a ter discussões mais absurdas. Em vez de ela atravessar logo, que já seria um absurdo, atravessar logo, entregar e voltar, ou então vai até metade, joga, ou vai até o Horácio entrega e volta ou entra no apartamento, enfim, qualquer coisa. Ela fica lá no meio, batendo um papo com eles, assim, os três discutindo, né? O marido dela no apartamento dela, o Horácio no dele, lá no meio das tábuas lá, olhando lá pra baixo. Começa a juntar uma pequena plateia lá embaixo, né? Olhando o que vai acontecer, todo mundo esperando ela cair e morrer, já que é divertido olhar a desgraça alheia. Enfim, esse é um capítulo totalmente doido, porque há uns diálogos assim que você fala, pra onde isso vai? E assim segue. A partir daquele momento, a visão que o Horácio tem da Thalita muda. Conforme vai evoluindo a narrativa dele na Argentina, a gente percebe que ele está procurando a maga. Não sei se é arrependimento, se é consciência pesada, se é amor de verdade. Ele tá com essa mulher aí, casado com essa mulher, mas ele tá procurando a maga, né? Ele começa a ver a maga em situações em que não é a maga. E a gente não sabe o que aconteceu com essa maga. A gente sabe que aconteceu uma coisa que deixou ela muito abalada, e ela resolve dar um rumo diferente na vida dela, mas a gente não sabe o que aconteceu. Termina o livro praticamente sem saber, imaginando, pressupondo e na dúvida, porque é isso que o autor quer causar na cabeça do leitor. Ele quer deixar o leitor com dúvidas, ele quer deixar o leitor com a pulga atrás da orelha, sem saber o que está acontecendo, sem saber o que ele está lendo. É essa a intenção do autor, mas eu vou falar mais daqui a pouco. E essa é basicamente a história do livro. Agora eu vou falar sobre as dificuldades que eu tive, o que eu fui pensando durante essa leitura. Primeiro eu comecei lendo e já fiquei curiosa para entender. O autor consegue fazer com que a gente fique curioso com a história sem que a gente se envolva com ela, com os personagens, até mesmo porque eles são tão superficiais que o autor não quer que a gente tenha esse envolvimento. Mas eu não tinha essa percepção antes, tá? Durante a leitura, a visão que eu tinha é: o personagem principal é pedante, arrogante, prepotente, egoísta. Os outros amigos dele são iguais.
a menos insuportável dessa história é a maga, mas ela também é uma tonta porque ela tá com um cara que não valoriza ela direito, enfim. E você fica com aquela, tentando formar aquela visãozinha de qualquer romance que a gente tá acostumado, né? A gente interpreta os personagens conforme o autor passa informações pra gente. Mas não é isso que o Julio Cortázar quer. E a gente só descobre isso depois que termina de ler. Isso que eu falei agora não é spoiler. A gente vai entender que essa é a ideia do autor quando a gente lê as cartas que aparecem no final, ou outros artigos que você lê, outros textos de apoio que você lê sobre esse livro, onde ele fala sobre a criação do livro dele, onde críticos ou estudiosos do Jogo da Amarelinha vão comentar sobre o livro. E eu ficava indignada, porque era um monte de história começada, não terminada, ou apresentada, mas não falada. Enfim, ficou aquela coisa super confusa na cabeça. Eu fiquei muito intrigada com um personagem que o autor apresentou aqui, chamado Morelli. Um escritor. Ele construiu tão bem esse personagem que eu tinha certeza que esse personagem existia. Eu fui até pesquisar no Google para saber quem era esse Morelli, né? Nossa, deve ser alguém... Porque Morelli é um sobrenome italiano. Eu já, opa, peraí, tem um italiano nessa história. Eu adoro a Itália, né? Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que eu tenho esse fascínio pela Itália. Então eu já fiquei mais curiosa aí. No final das contas, esse personagem não existe. É um personagem. Isso é um livro de ficção e esse é um personagem, ponto. Mas ele cria tão bem o personagem, nesses capítulos prescindíveis, a gente encontra trechos de textos desse Morelli. Então eu comecei a imaginar que esse cara realmente existia. Esse personagem, na verdade, é muito o autor, né? Porque ele está construindo um romance, né? Conforme a gente vai lendo e vai entendendo um pouco da história desse Morelli, a gente vê que ele tá muito doente, mas ele tá lá falando que ele tá no final da vida dele, mas que ele precisa terminar esse romance, ele tá construindo um novo romance. Tudo que eu tô falando são pequenas impressões minhas, tá? Quando eu terminei o livro, eu dei graças a Deus por ter terminado, porque eu falei que livro chato de ler, muito bem escrito, os trechos, né, as narrativas, demonstra conhecimento da língua, demonstra conhecimento de construção de falas, construção de narrativa, de cenários, enfim. A gente percebe que é um livro bem escrito, mas é um livro chato de ler. Quando eu cheguei no final, eu dei graças a Deus. Aí eu fui ler, continuar lendo aqui no finalzinho, tem umas cartas. Logo depois que o livro termina, tem umas cartas do autor com o editor, com amigos, enfim, com outras pessoas. Aí o livro fez todo sentido pra mim. Eu compreendi que aquilo que eu havia entendido da ideia do autor era realmente a ideia dele. Ele escreveu um monte de capítulo, aleatório assim, tudo que vinha na cabeça dele ele foi escrevendo, ele ia arquivando esses capítulos, né? Chegou num determinado momento que ele uniu tudo ali e fez um romance. Então ele tem como objetivo criar um anti-romance, e para isso ele precisa desconstruir a estrutura do romance. E é isso que ele faz, todos aqueles elementos característicos do romance, apresentação, conhecimento dos personagens, fazer com que você fique cativado tenha solidariedade, compaixão pelo momento que o personagem está vivendo, ou pelo personagem. Essa identificação, ele não quer, ele quer fazer tudo o oposto. Aí tudo fez sentido pra mim. Então eu passei a gostar do livro depois que eu entendi o propósito do livro. Talvez é isso que falte para algumas pessoas, né? Eu não me sinto uma pessoa com bagagem intelectual suficiente para falar desse livro. Então eu tô falando das minhas impressões aqui como uma pessoa que admite não ter bagagem, capacidade intelectual para compreender o livro, tá? É assim que eu me vejo. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho que compartilhar, porque deve existir alguém que também leia o livro e sinta isso, né? Ou mesmo sem ler, já imagina que isso possa estar acontecendo, enfim. Pois eu percebi que eu tinha amado o livro. Simples assim. Além daquele capítulo que eu falei pra vocês, que foi inteiro escrito em Gliglico, que é a língua criada pelo autor, tem um capítulo que eu li as 5 primeiras linhas. Nada tá fazendo sentido com nada aqui, mas eu percebi que a primeira linha fazia sentido com o que estava escrito na terceira. E a segunda linha fazia sentido com o que estava escrito na quarta. Ou seja, você tem que ler esse capítulo com linhas alternadas. E você sabe que linhas pares é uma história e que linhas ímpares é outra história. Isso é muito interessante. É um capítulo que acaba ficando difícil de ler, né? Porque é um pouco mais complexo, mas é muito legal isso que ele faz. Eu achei genial.
Uma coisa interessante de comentar é que esses capítulos prescindíveis, eles são muito interessantes quando você para pensar. Por quê? É onde o autor, ele solta toda a criatividade dele. Eu fico pensando como aspirante a escritora, quanto isso é um desejo do escritor, conseguir soltar a criatividade dele sem o medo de ser julgado, de ser avaliado. Aqui a obra, a forma como ele apresenta a história, como, isso não é literatura, isso é uma literatura de baixa qualidade, sei lá, qualquer coisa do gênero. Ali ele solta tudo, então tem poema, tem trecho de livro, tem trecho de jornal, tem um trecho de um livro publicado por esse Morelli, que é um escritor fictício, tem uma memória, enfim, são textos aleatórios e isso é muito legal. E como eu falei, o autor não quer explicar para você tudo o que está acontecendo, o porquê das coisas. Ele só simplesmente vai contando uma coisa lá, quando você pensa que vai ter uma resposta, que vai fazer um sentido, acaba, termina, muda de assunto e você fica sem entender nada, você fica com uma interrogação, como? Como assim? Ué, mas ele estava falando disso, de repente pulou para aquilo, como? E a gente fica cheio de dúvidas durante a leitura, que não vão ser respondidas, tem isso em mente. Você só vai ter perguntas sem respostas. Tem um capítulo também muito legal, que ele, no meio do capítulo, ele coloca um diálogo entre espanhóis. É muito divertido de ler esse capítulo, porque eu não vou contar, né, como que é um diálogo entre espanhóis, mas eu já vi espanhóis conversando e eu vi essa mesma coisa. Filmes de humor, você vai ver alguns momentos os personagens conversando entre si, que é exatamente como eles conversam aqui, como ele descreve aqui no livro. Ou seja, é um diálogo assim completamente maluco, mas eles se entendem dentro da maluquice deles. Tem capítulos também que ele escreve todas as palavras com H antes. O Oliveira com H, agora com H, enfim, ele coloca H em tudo no começo, mesmo as palavras que não tem H. Então você começa a ver que ele tá brincando, é um jogo aquilo. Esse capítulo que é o diálogo dos espanhóis aí é o capítulo 41. Muito engraçado. Escrevo muito, mas de um jeito retorcido. Não sei o que vai sair de uma extensa aventura, a qual creio ter feito alusão em alguma outra carta. Não é um romance, sim uma história muito longa e definitivamente terminará sendo a crônica de uma loucura. Eu comecei por várias partes ao mesmo tempo, e sou ao mesmo tempo leitor e autor do que vai saindo. Quer dizer que, como às vezes escrevo episódios que corresponderão vagamente ao fim, entre parênteses, umas 1000 páginas, mais ou menos, quando tudo estiver feito, que já foi escrito, e então eu tenho que voltar e escrever o fim. Ou o contrário, porque o fim também altera o começo. A coisa é terrivelmente complicada, porque me acontece de escrever 2 vezes um mesmo episódio, em um caso com certos personagens, e em outro com personagens diferentes, ou os mesmos, mas mudados pelas circunstâncias correspondentes a um terceiro episódio. Aí eu penso em deixar as 2 histórias desses episódios, porque cada vez me convenço mais de que nada se passa de uma determinada maneira, e sim que cada coisa é ao mesmo tempo muitíssimas coisas. Esse trecho explica a ideia, o que se passava na mente quando ele foi escrever o livro. Ele tinha várias coisas, isso que eu falei de aleatoriedades que ele escrevia, é verdade. É isso que ele fazia, e depois ele ia tentando ligar uma coisa com a outra, mas sem ligar muito, para não deixar muito óbvio. Esse trecho é da página 539. Aí na página 545, ele vai dizer o seguinte em outra carta. Estou farto disso que um personagem do meu livro chama de leitor fêmea. Aquele senhor ou senhora que compra livros com a mesma atitude com que contrata um serviçal ou se senta na plateia de um teatro, para que o divirtam ou para que o sirvam. O ruim do romance tradicional é isto. Em poucas páginas, cria uma atmosfera que envolve, afaga, seduz o leitor. E o leitor deixa-se transportar por essas 300 páginas e 8 horas, sentado em uma nuvem rosada ou negra, a depender do caso, até chegar a palavra fim. Eu quis escrever um livro que possa ser lido de 2 maneiras. Do jeito que agrada o leitor fêmea e como agrada a mim. Lápis na mão, brigando com o autor, mandando pro inferno ou abraçando. É isso que ele queria fazer com o livro. Ele conseguiu. Isso que faz o livro ser genial. Enquanto eu procuro o próximo trecho que eu quero ler para vocês, depois que eu li essas cartas e tal, eu percebi que o que mais me incomodou no livro, o autor tinha me feito de boba,
de certa forma, ele tinha feito de boba, porque eu esperava ler um romance da forma como os romances são escritos, né? Com a estrutura, enfim. Eu não imaginava que ele ia desconstruir o romance, que ele ia criar um anti-romance e que ele ia conseguir, né? Mais difícil ainda. Então, mexeu um pouco com o meu ego. Eu me senti enganada. Isso deu um incômodo muito grande, mas depois eu tinha que tirar o chapéu. Afinal, não é para isso que a gente lê livro, para se deixar conduzir pela história, pelo autor, pela narrativa, pelo que for. E para terminar o vídeo, eu quero só dizer que eu conheci esse livro, na verdade, em 2016, quando eu fui fazer um curso de escrita criativa em Curitiba, na escola de escrita, ESC, escola de escrita. Inclusive foi onde eu conheci a Samantha, que hoje é uma amiga querida. E a professora desse curso de escrita, ela estava lendo, ela mostrou pra gente alguns livros que ela estava lendo, que tinha essa característica, né, de criatividade. Falou de um livro que na época não tinha sido publicado no Brasil, mas era um livro que na época estava sendo traduzido para o português, que foi um livro escrito inteiro sem a letra A, em francês. E que agora eles estavam alguns anos traduzindo para o português, só que chegaram à conclusão que era impossível adaptar o livro em português sem a letra A. Então eles modificaram e tiraram a letra E. Então o livro inteiro é escrito sem a letra E. E ela foi mostrando alguns outros, né, contos, escritos dela mesma, que eram diferentes. E foi assim que eu conheci esse livro. Se você gostou desse vídeo, deixa um like aqui. Não esquece de se inscrever no canal, se você ainda não for inscrito. E a gente se vê no próximo vídeo, aqui na Biblioteca de Gaia.